A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei, em nossas almas acendei o amor de Jesus. em nossas almas, Em nossas almas acendei o amor de Jesus. ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos, hoje a solenidade de Pentecostes é também chamada de Festa da Unidade. Por quê? Porque é a festa de toda a igreja. O Espírito Santo é aquele que une todos os corações numa só fé, a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vejam bem, para falar do Espírito, a palavra já diz tudo, não é? Se é Espírito, não tem matéria, não tem corpo. Jesus não. Jesus, sendo ele a segunda pessoa da Trindade, ele é homem, assumiu natureza humana, carne e osso, sangue. Já a pessoa do Espírito, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, essa não possui um corpo. Então, para falar do Espírito Santo, a Bíblia vai utilizar diversas figuras de linguagem. Existe uma simbologia muito rica para falar do Espírito Santo de Deus. A mais conhecida delas é a pomba. Você vai ver a pomba na camisa do crisma, a pomba muitas vezes nas paredes das casas. E se você perguntar, que pomba é aquela? Aí a pessoa vai dizer, é a pomba do Divino Espírito Santo. Por que pomba? Porque foi dessa forma que ele se manifestou no dia do batismo de Jesus. Mas o Espírito Santo não é uma pomba. Não, o Espírito Santo é Deus. Deus com o Pai e o Filho. Nós vamos ver também no Antigo Testamento a imagem da água. O Espírito que se manifesta como água. Em outras passagens, como vento, como brisa suave, como refrigério, como aquele que refresca, que dá frescor. Mas vamos ver também, e essa é a figura mais importante, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestando como línguas de fogo. Padre, por que fogo? Vejam que hoje a igreja se reveste da cor vermelha. Para todo lado que você olha, tem o sinal vermelho, simbolizando o fogo do Espírito Santo. Por que fogo? O fogo tem várias propriedades. Ele causa diversos efeitos, assim como o Espírito Santo quer agir na nossa alma. Por exemplo, uma das propriedades do fogo é aquecer. Se você está com frio, apesar de que aqui na Bahia a gente nem pode falar muito de frio. O frio aqui no máximo chega a 19 graus. Isso não é frio não, minha gente. Frio, quer saber o que é frio? Vá para São Paulo. Em São Paulo, os moradores de rua, quando não encontram agasalho nos dias frios, eles não amanhecem, eles morrem. No outro dia, a prefeitura sai recolhendo os corpos dos chamados indigentes. Tamanho é o frio. Porém, o fogo, quando ele é aceso, ele aquece. Você vai ver lá em muitas casas da Europa, dos Estados Unidos, a casa. Aqui nós temos ventilador e ar-condicionado. Lá tem lareira ou aquecedor para aquecer. Assim o Espírito Santo quer fazer na nossa alma. Quando nossa alma vai esfriando na fé, quando nossa alma vai ficando tíbia,
Quando nossa alma vai ficando gélida, aí não dá vontade de rezar, não dá vontade de vir para a missa, não dá vontade de buscar um sacramento, não dá vontade de fazer nada. É aquele desânimo, é aquela frieza espiritual, é aquela tibieza. Só o Espírito Santo, com seu calor, para nos devolver a fé. Outra coisa que o fogo pode fazer: queimar. Aqui está o círio aceso. Se eu encostar a pontinha do dedo, queima. Mas o que é que o Espírito Santo de Deus queima em nós? Ele queima tudo aquilo que não presta. Ele queima o pecado, ele queima a imundície, ele queima a sujeira. Mas existem tantas outras coisas, né, que ele poderia queimar em nós. Por exemplo, quando me trazem algumas pessoas com vício de drogas para rezar, eu sempre gosto de usar essa linguagem. Espírito Santo vai queimando a vontade que essa pessoa tem de colocar um cigarro de maconha na boca, de cheirar cocaína ou de qualquer outro entorpecente. Só o Espírito Santo de Deus para poder queimar essa vontade, destruir essa vontade, esse vício destruidor. Outra propriedade do fogo: destruir. Jogar no fogo, destrói. Como o Espírito Santo de Deus precisa destruir em nós tanta coisa ruim. Não tem um de nós aqui, nem um padre, que não tenha as suas partes ruins da vida. Quem não tem parte ruim, levanta a mão para eu ver o tamanho da ruindade. Todos nós temos nossas partes ruins. Só o Espírito Santo para destruí-las. Porque nós, com a nossa própria força, não conseguimos não, viu? Não conseguimos não. Tem que vir um auxílio divino. A gente cantou nesse instante, na sequência: sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ou seja, se existe algum bem em nós, não vem de nós, vem do Espírito Santo. Outra coisa que o fogo pode fazer: transformar. Pense numa coisa interessante: o fogo transforma em fogo tudo aquilo que não é fogo. Você joga um papel, vira fogo. Você joga um plástico, vira fogo. Até o ferro, minha gente, o ferro tão rígido, o ferro tão duro, mas se você deixar um tempo no fogo, amolece. E aí você pode, retorcer para lá e para cá. O fogo tem esse poder, o poder de transformação. Como nós precisamos da transformação do Espírito Santo. E aqui nós poderíamos falar de várias e várias figuras de linguagem. Mas atenção, ontem eu falava na vigília de Pentecostes, ali no ginásio de esporte. Muito cuidado para não pensar que quem tem o Espírito Santo são somente aquelas pessoas que possuem dons espirituais. Em que sentido, padre? Não, fulano de tal ora em línguas, então ele tem o Espírito Santo. Tem nada a ver. Tem muita gente que não sabe rezar nem em português direito, reza errado, mas tem o Espírito Santo. Nós vamos entender isso. Não, mas fulano tem um dom de cura. Quando ele bota a mão na cabeça, a pessoa fica curada. Nem sempre pessoas que têm dom de cura estão com o Espírito Santo. Mas tal pessoa faz profecias, e quando fala, acontece. Tem tanta gente fazendo profecia aí na internet, na televisão. Porque no ano que vem vai acontecer tal coisa. Até profecia de jogo o povo faz. Quando chega a Copa do Mundo, tem até um negócio no mar, acho que é um polvo, não sei o que é, que ele fica, segundo o povo, adivinhando o time que vai ganhar a Copa. Olha que doidice, olha que maluquice. Então,
nem todo espírito de profecia é sinal, é sinônimo de que a pessoa tem o Espírito Santo. Sabe quem é que tem o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pode ler em sua casa. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem é que tem o Espírito Santo? Quem é que se conduz pelo Espírito Santo? Aí a Bíblia vai dizer, quem tem amor, quem tem a bondade, quem tem longanimidade, quem tem autodomínio, quem tem a temperança, quem tem equilíbrio, são essas pessoas que têm o Espírito Santo. Às vezes não sabe nem falar no microfone. Se você fala aqui, fulano, reza aqui no microfone, eu tenho vergonha. Então você não tem o fogo do Espírito Santo. Quem tem, não tem coragem de pegar o microfone e fazer uma oração prolongada. Calma lá. Você nunca viu irmã Dulce subindo em palanque para fazer discurso, mas Salvador, até o dia de hoje, não conheceu uma mulher mais cheia do Espírito Santo do que aquela. O Espírito Santo não se manifesta simplesmente com dons visíveis, não. O Espírito Santo está quando você perdoa quem te ofendeu, quando você mata a fome de alguém, quando você ajuda uma pessoa necessitada, quando você sorri para quem está triste, quando você dá um bom conselho a quem está perdido, desorientado. É assim que o Espírito Santo de Deus age em nós. Por exemplo, o autodomínio. Pense numa coisa que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, é o autodomínio. O dom de nos controlar. Quando a gente pensa em fazer besteira, quando a gente pensa em voar no pescoço do outro, quando a gente pensa em se vingar, em falar o que não deve, como nós precisamos pedir, Espírito Santo de Deus, me segura, me controla, me dê temperança, me dê sabedoria, me dê paciência, me dê autodomínio. E todo mundo precisa, gente, do padre até as crianças. Por exemplo, uma pessoa casada, como precisa da luz do Espírito Santo? Porque viver em família não é fácil. O povo diz que ser padre é difícil. Mais difícil é casar. Mais difícil que ser padre. Porque o padre não casa, porque o padre mora só, porque o padre... Gente, isso aí é fichinha. Vá morar com outra pessoa debaixo do mesmo teto. E não peça o Espírito Santo para lhe conduzir, não. Vou dar aqui só um exemplo. O homem casado, católico, que reza o texto, que vai à missa, aí vai para o trabalho. Chega lá, tem uma colega de trabalho, toda bonitona, bem arrumada, cabelo feito, cheirando a shampoo, aquele perfume de gardênia no pescoço, né? Toda maquiada. Aí ela olha para você sorrindo, bom dia, como passou a noite? Aí se você tiver o Espírito Santo, você diz, não lhe interessa, não é de sua conta, né? Agora, se você não tiver a força do Espírito Santo, não estou bem, eu estou triste, eu estou sozinho, não sei o quê. Aí quando chega em casa, está a mulher com a touca na cabeça, um vestido velho rasgado, a unha sem fazer, o dente sem escovar, o cabelo do sovaco crescendo. Aí o marido olha, misericórdia, minha Nossa Senhora. Como é que ele não vai lembrar daquela arrumadinha que está lá no trabalho? Só se ele tiver muito a força do Espírito Santo. Também ele não dá dinheiro para a mulher ir para o salão, né? Tem que dar. Na sexta-feira, no sábado, tome aqui R$10. Vá lá no salão se arrumar. Oxente, tá pouco, é? Tá pouco? Então dê 15.
Dê 15. Ela achar que 10 está demais, né? Dê 15. Mas eu estou falando essas maluquices, né? Para descontrair vocês. Mas isso é só um exemplo, gente, de que sem a força do Espírito Santo, sem a luz de Deus, a gente não consegue ser fiel. Nós não conseguimos ser fortes. Nós não conseguimos ter equilíbrio, ter paz no nosso coração. Observe que Jesus, no Evangelho de hoje, quando ele aparece, ele diz o quê? A paz esteja convosco. Essa paz é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Tem paz. Se não tiver, oh meu Deus, quantas besteiras pode fazer na vida. Vai ficando de pé, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui agora, com certeza reconhece que precisa do Espírito Santo de Deus. Você que está aqui agora sabe que precisa dessa força. Eu preciso, todos nós precisamos, para nos fazer caminhar na retidão, no caminho certo, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás. Vai agora pedindo essa força, essa luz. Você já recebeu no batismo, mas talvez essa chama está tão apagada, precisa um ventinho para soprar, para o fogo acender, para o fogo pegar. Com esse canto, com essa oração, vai pedindo que o Espírito Santo de Deus renove a tua vida, renove a tua fé, renove a tua esperança. Que estão desanimados na fé, ó Espírito Santo de Deus, dai saúde aos que estão doentes, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Vem Espírito Santo de Deus para destruir tudo que em nós há de mal. Vem Espírito Santo de Deus, ilumina aqueles que estão vivendo nas trevas, na escuridão, no pecado. Vem Espírito Santo de Deus, mostra o verdadeiro caminho que é Jesus. Você que está aqui hoje pela primeira vez e veio para a missa, nem sabia que era Pentecostes, veio porque tinha que vir. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe para transformar a tua vida, para te dar sentido na vida, para te dar alegria de viver, para te mostrar o caminho do céu. Vem Espírito Santo para reorientar os corações. Vem Espírito Santo para renovar o amor no matrimônio, nos casamentos. Casamentos que estão por um triz, casamentos que estão em perigo de separação. Vem Espírito Santo de Deus fazer uma obra nova. Pessoas que a cada tempo que passa aumenta a vontade de desistir de tudo. Algumas pensam até em tirar a própria vida. Vem Espírito Santo e corta esse mal pela raiz, arranca esse mal pela raiz, destrói com o teu fogo santo, com o teu fogo abrasador, todo o pensamento torto, todo o pensamento diabólico, todo o pensamento de morte, todo o pensamento de destruição. Vem Espírito Santo para dar coragem a quem está com medo, medo de caminhar, medo de fazer um negócio, medo de assinar um documento, medo de fazer uma nova proposta, medo de tomar uma decisão. Vem Espírito Santo de Deus. Sem a vossa força nada o homem pode, nem o bem há nele. Nós reconhecemos que não temos nada, somos vazios, somos pobres,
somos pó, somos barro, mas Tu és a nossa força. Espírito Santo de Deus, levanta as mãos e canta.